Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Hora de falar sobre o CSKA da Rússia. O time é o interessado no João Vitor, zagueiro do Vasco, que tem seu futuro indefinido. O André Hernan chegou a publicar ao longo do domingo que o João Vitor pediu para ser negociado pelo Vasco. Fernando Diniz colocou o João Vitor em campo no empate 1-1 contra o Atlético e desmentiu a informação sobre o pedido do João Vitor depois da partida. De qualquer forma, importante contar que o CSKA topa pagar 4,5 milhões de euros para levar o jogador. João Vitor, que havia sido comprado do Benfica por 7 milhões de euros. Por falar no Vasco, contar que Carlos Cuesta, zagueiro colombiano que pertence ao Galatasaray, interessa ao Cruz Maltino, está de mudança para o Spartak Moscou. Ele já aceitou uma oferta do time russo, contrato de 3 temporadas e um valor de 6 milhões de euros entre salários, direitos de imagem e luvas para ele. Bora falar agora sobre o Vasco de Fernando Diniz. Você sabia que desde que assumiu o comando do Vasco, o time tem tomado gol em praticamente todas as partidas comandadas por Fernando Diniz? Bora aos números. O Vasco disputou 16 jogos, tendo o Fernando Diniz no banco de reservas. Em apenas 3 partidas não sofreu gols. Isso aconteceu contra Fortaleza, CSA e Melgar. Vale a lembrança de que CSA e Melgar têm qualidade bastante discutível. Importante contar também que o Vasco soma apenas 2 dos últimos 9 pontos disputados em São Januário. O clube precisa de 28 pontos nas 21 rodadas que ainda disputa do Brasileirão para escapar do rebaixamento. Nesse momento, o Vasco aparece no Z4, é o 17º colocado com 16 pontos em 17 jogos. O único alento do torcedor vascaíno se dá pelo número de partidas. O Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento, por exemplo, tem 2 jogos a mais e pontuação próxima ao do Cruz Maltino. Tem alguma contratação do Vasco, Nicola? O Cleio é quem está perguntando. Cleio, vamos lá. Existe o interesse do Vasco na contratação de um zagueiro, só que o Carlos Cuesta, zagueiro da seleção colombiana, que tinha negociações com o Vasco, acabou por fechar com o Spartak Moscou. Deixa eu só confirmar se é o Spartak mesmo. É um time russo, tá? Carlos Cuesta, do Galatasaray, vai jogar no Spartak Moscou. O zagueiro colombiano era pretendido pelo Vasco. O time russo ofereceu 6 milhões de euros num contrato de 3 temporadas, tá? E essa negociação está sacramentada. Esse zagueiro tem 27 anos de idade, não conseguiu jogar bem no Galatasaray, mas vinha de boas passagens por outros clubes. Foi revelado no Atlético Nacional da Colômbia e foi jogar no Genk da Bélgica. Chegou a jogar a Copa América pela seleção colombiana, na oportunidade vice-campeão, perdendo para a Argentina na decisão, e foi titular. João Vitor está de saída, verdade ou mentira? Qual seria o valor de uma negociação envolvendo o atleta que foi comprado ano passado? Você vai saber detalhes exclusivos envolvendo o João Vitor. Antes, quero falar sobre o jogo de ontem, né? Mais um resultado ruim pela situação do Vasco. Não o empate com o Atlético Mineiro não é ruim, claro que não, mas pela situação do Vasco, que segue na zona de rebaixamento. 2 pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora, só que o Vitória tem 2 jogos a mais, o Vasco fez 17, o Vitória já fez 19, só que não significa que os jogos que nós temos atrasados nós vamos ganhar e ultrapassar o Vitória. Juventude fora de casa e o Bahia jogando no Rio de Janeiro. Isso significa que a gente ganha? Não sei. Porque o volume de criação do Vasco tem sido gigante. Então já era para ter vencido o Grêmio, o Internacional, o Bragantino, o Atlético Mineiro. Bota mais 8 pontos na tabela do Vasco. Iríamos a 24, meio da tabela. 10º lugar junto com o Atlético Mineiro, o Fluminense está em 9º. Ué, algum absurdo que eu estou falando? Que o Vasco teve volume, teve produtividade para vencer o Grêmio, o Bragantino, o Internacional e o Atlético Mineiro, mas não venceu? O problema do Vasco é que há uma falta de capacidade técnica na finalização. A média é, a cada 4 chutes, 1 vai na direção do gol. Ah, mas cria muito, chute para fora, passando perto, como foi o do Tietê. A finalização é considerada para fora. Sim, a bola não entra. Ela passou bem pertinho da trave. Não entrou.
O futebol ainda é um esporte que precisa da bola estar na rede para poder somar um gol, 2, 3 e vencer o jogo, conquistar 3 pontos. Sabe quando foi a última vez que o Vasco ganhou no Campeonato Brasileiro? Você lembra, torcedor? Não? Vou te dar um tempo para você pensar e escrever aqui no comentário. Só vou dizer para você o seguinte: nós estamos completando 2 meses sem vitória no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o campeonato ficou parado 1 mês, então tá bom. Há 1 mês nós não vencemos. Cara, a última vitória foi o São Paulo, antes da Copa do Mundo de Clubes, dia 12 de junho, dia dos namorados. Um dia que foi tranquilo para o torcedor vascaíno, uma grande atuação. Tinha a esperança durante a Copa do Mundo, falei, pô, o time vai engrenar. Cara, o São Paulo que perdeu pra gente, mandou embora o Zubeldia, trouxe o Crespo e ó, subiu na classificação. Nos últimos 5 jogos do Brasileiro, por exemplo, são 5 vitórias. O time tem hoje 28 pontos ganhos. Está na 7ª posição na tabela. Tá ruim a vida do São Paulo, que nós derrotamos com facilidade lá no Morumbi? Não. Mas o time acertou, o time faz gol. Provavelmente teria que olhar, mas não tem o mesmo volume do Vasco. Mas é eficiente. Não adianta nós termos mais posse de bola, mais finalização, mais escanteio, e não ter mais gol. O futebol ainda é esse negócio chamado gol. O gol não é um detalhe. Para o próximo jogo com o Santos, Verratti levou o 3º cartão amarelo, está fora. Aliás, uma proposição que eu vou fazer na hora do almoço, no nosso bate-papo do Na Conta KTO ao meio-dia, mas já levanto com você. Se você fosse o Diniz, qual seria a solução? Ryan de falso 9, Puma pelo lado direito, Puma, Ryan e Nuno, Coutinho, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, ou uma opção que eu gosto mais até, Hugo Moura, Tietê, Jair, Coutinho, Ryan e Nuno. Povoar um pouquinho mais o meio-campo, deixar o Coutinho mais perto dos atacantes? Pode ser também. Bom, vai deixando a sua opinião, quero ler aqui. Bom, para fechar aqui o nosso vídeo, o tema principal, João Vitor. Ontem, durante o jogo, eu recebi várias mensagens no chat, principalmente, e algumas pessoas mandando no WhatsApp. Pô, é verdade, João Vitor pediu para sair e tal. Foi uma notícia trazida pelo André Hernan. André Hernan, que é muito bem relacionado com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do João Vitor. Ele deu a informação de que o João Vitor pediu para ir embora do Vasco da Gama. Na coletiva, isso foi perguntado acho que foi pelo Jonathan, na BTB Esporte, ao Fernando Diniz. E o Diniz foi taxativo, claro e direto ao assunto. Falou assim, nunca o João Vitor pediu para sair. O João Vitor errou, ele não tem que responder à torcida, ele tem que jogar futebol, o torcedor não tem que ser rebatido, ele errou ao rebater o torcedor pessoalmente naquele encontro no CT, lá no Equador, dentro de campo também, fazendo alguns olhares, tá errado. Mas o Diniz dá sequência para o João Vitor, ele tem jogado, tem sido titular, e ontem jogou bem, Depois da entrevista, o pessoal da Atenção Vascaínos deu a informação de que o CSKA Moscou vai vir com uma proposta de 4,5 milhões de dólares. Cara, se o Vasco vender o João Vitor por 4,5 milhões de dólares, jogará por terra todo e qualquer argumento do presidente Pedrinho. Vamos fazer um túnel do tempo, né? Vamos voltar no tempo. Ano passado, em janeiro do ano passado, Alexandre Matos era o diretor executivo, ele foi ao Benfica e comprou por 6 milhões de euros, 80% dos direitos econômicos do atleta. Em maio, Pedrinho assume a SAF, Alexandre Matos vai para a rua, Lúcio Barbosa sai, os que fizeram a negociação absurda e colocaram como cláusula. Essa é uma informação que você não viu, torcedor. Aquela tal compra, aquele tal bônus de 1 milhão de dólares, não é bônus, é obrigatoriedade de comprar mais 10%. Então o Vasco hoje detém 90% dos direitos econômicos do atleta. 10 ainda estão com o Benfica, por 7 milhões de euros. Aí o Vasco vai vender a parte dele por 4,5 milhões, abrindo mão de 2,5 que ele já pagou, ou vai pagar, vai estar pendurado, mas tem que pagar um dia o Benfica. É sério que vai fazer esse negócio, presidente? Ah, mas não tem mais clima, Fábio, para ele continuar. O contrato dele vai até o final de 2029. Pô, a torcida não gosta dele, tem que ir embora, tem que vazar. Legal. Então, por isso a gente rasga dinheiro. 2,5 milhões de euros hoje, aproximadamente a gente está falando em algo em torno de
15 milhões de reais. A gente está podendo abrir mão? Isso é uma folha salarial do Vasco. Pode abrir mão? Então, assim, não é qualquer duas conversas que o representante dele, Paulo Pitombeira, que gosta de botar a faca no peito do Vasco, né? Foi assim na negociação do Léo Jardim, foi assim na chegada do Thiago Mendes, que o Vasco vai aceitar. Cara, o João Vitor quer ir embora, não tem mais clima, tá achando que tá ruim, tá uma merda ficar no Vasco. Beleza, não dá pra sair na rua. Ok. Família em primeiro lugar e a tua segurança também, João Vitor. Mas o senhor Paulo Pitombeira, que é o seu representante, e você precisam saber que o Vasco já investiu 7 milhões de euros em você, que é um absurdo. Mas vocês não botaram a faca no peito do Vasco. Incompetentes foram os que fizeram esse contrato. Fora o salário, que é quase R$1 milhão. Absurdo. Mas, de novo, vocês não têm culpa. Vocês pediram e o Vasco aceitou. Trouxa foi o Vasco pagar esse valor por você e também esse salário. Agora, trouxa vai ser mais ainda o Vasco se vender por 4,5 milhões de euros. Ah, Fábio, quanto tem que vender ele? Bem perto, se não for o valor que o Vasco já pagou. Simples. O 0 a 0 é lucro. Prejuízo? Aí esquece, irmão. Esquece. Um grande abraço. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, rapaziada. Valeu!